Mais uma semana de podcast Mais e Mais. Seja bem-vindo à nossa casa, à nossa família, aos nossos amigos e ao nosso núcleo de informação. E hoje eu venho trazer para você um tema extremamente interessante. Nós vamos falar de ozonioterapia. O que é isso? Como funciona? Quais os benefícios que ele traz para a saúde? Estamos aqui hoje com a Daniela Jordão. Seja bem-vinda. Obrigada. Novamente, Caetano, Washington, obrigado. Dani, vou começar te perguntando, o que é a tal famosa ozonioterapia? Então, a famosa ozonioterapia é a mistura de dois gases, ozônio e oxigênio, agregando mais uma molécula virando O3. Então, essa molécula, ela entrando nos nossos fluidos corporais, ela libera uma molécula e vira oxigênio, tá? Então, assim, o que é a ozonioterapia? É uma oxigenoterapia. É uma terapia de oxigênio para o corpo. Resumindo, é isso. E além de quais tratamentos e quais os benefícios que ela traz hoje para a nossa saúde? Então, o ozônio ele é muito versátil. Então, assim, dependendo da via de aplicação, você vai ter determinado benefício. Por exemplo, ele é um microbiano, virucida, bactericida muito potente. Então, você usando a ozonioterapia via tópica, né, para feridas, para eczemas, para alergias, para doença autoimune, que é interna, porém se manifesta na pele, você vai ter um excelente benefício, tá? Outras vias, a autohemoterapia, que é a vacina autóloga, você retira o sangue, mistura com ozônio e faz essa injeção intramuscular, aumenta a imunidade. Então tem diversas aplicações da ozonioterapia. E é interessante a gente falar também que este tipo de tratamento, ele é reconhecido pela Anvisa. Sim, o que acontece? Desde 2013, ele entrou para a categoria das PICs, que são práticas integrativas de saúde. Então, assim, a acupuntura, musicoterapia, ozonioterapia, teve outras, quiropraxia, coisas que eram alternativas, né, ganharam como uma nomenclatura como integrativa. Então, ela não é alternativa, ela integra. Então, você faz seu tratamento com dermatologista, tá? Você vai usar a ozonioterapia de forma integrativa. Você não deixa de fazer seu tratamento convencional. Você agrega com a ozonioterapia. Então, o paciente ele ganha. Então, não tem disputa, não tem nada disso. Então, o ozônio vem para agregar, vem para somar. É Isso que eu muito vejo. importante quando a gente fala da área de saúde, gente, que todo e qualquer tratamento ou busca seja feito por profissionais especializados. Por quê? É muito fácil a pessoa falar assim: olha, eu tô com um problema e eu vou ali. Não, não vale. Busque profissionais qualificados, formados, para que você tenha o resultado e que você tenha o acompanhamento para obter aquilo que você mais almeja, que é o bem-estar e a sua saúde. Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, para que as pessoas possam entender quem é a Daniela Jordão. Então, eu sou fisioterapeuta, formada há 19 anos. Comecei a procurar o ozônio, até uma história inusitada, né? Um amigo aqui é meu paciente. Baseado em fatos reais, estamos aqui hoje. Eu costumo contar para todo mundo, porque assim, a ignorância ela é muito, né? Sim. Vamos lá. O paciente chegou para mim e falou assim: eu tô ficando bom com ozônio. E eu lá fazendo a fisioterapia tradicional, que funciona muito, né? É a minha base. Porém, é bem lenta. Eu faço 10 aplicações de ozônio, paciente ainda de fisioterapia, né? 10 sessões de fisioterapia. E aí, às vezes, os pacientes não saem daquele quadro álgico de dor do joelho ainda, né? E aí eu esbarrei com uma paciente e falei: e aí, como é que tá o joelho? Aí ela: tô bom, eu fiz uma aplicação de ozônio, aqueles meses todos que eu fiquei com você não adiantou de nada. Aquilo ali, fiquei zangada. Fiquei zangada, fiquei com raiva do ozônio. Eu falei: gente, Que é isso aí, que rede de jazz é esse? E aí, uma professora de Pilates, na época também, comentou: Dani, por que você não faz? Eu estava querendo voltar, né? Foi um pós-Covid, voltar a trabalhar, mas não com fisioterapia, RPG, Pilates, que estava saturado. Por que você não abre um ozonioterapia? Eu falei: caraca, de novo, ozonioterapia, né? E aí comecei a estudar, sair da ignorância, né? De falar, gente, que coisa estranha, um gás. E você estudar realmente a fundo. Tem técnica? Tem. Tem fundamento científico? Tem. Funciona? Funciona.
Tô aí 5 anos na prática vendo, assim, resultados muito incríveis. Estamos aqui com o Caetano hoje, que pode contar um pouquinho dessa trajetória mesmo, do sucesso da aplicação da Dani. Eu tenho hepatite C, eu tive hepatite C, né? E tenho cirrose hepática crônica, né? Resultado do vírus. E a sensação é que a bateria está acabando o tempo todo, que o processo de imunidade de quem tem problema, né, hepatológico é uma sensação de debilidade, você vai ficando fraco, vai ficando fraco, vai ficando fraco. Você não pode andar percurso longo. Você não pode andar percurso longo. Eu ia pro fundão fazer tratamento, Isso, foi bem nessa época. ia, Você ficava cansado. eu ia com minha esposa, com meu filho, pai, vambora, meu filho, vambora, pai, sobe a escada, eu sentava, peraí, vou descansar aqui, e Aquela tal, apatia, aquele cansaço. né? E eu já sabia sobre ozônio, já tinha uma simpatia, olhava vídeos e tal, aí eu procurei, né? Eu falei, pô, mas onde é que eu vou encontrar? Ó, tem uma clínica de ozônio, São Pedro da Aldeia. Eu falei, quê? Aqui? Não é Que é possível. uma coisa Muitas difícil de achar. Quintal de casa? Aí conheci a Daniela. Então, assim, e para abreviar a história, né, na hepatite já foi muito bom, mas aí chegou a pandemia, né? E por incrível que pareça, né, a nossa loja ficou aberta, nós temos um mercado. E eu era, eu era recém-curado de hepatite C, tomei um coquetel de quase beirando 200 comprimidos e fiquei bom em 6 meses, eliminei o vírus. E quando veio a pandemia, é uma coisa desconhecida, todo mundo com medo, né? Assim, fica em casa e tal, Não cuidado. sabia o que era, né? Lembrando, só para né? você não perder o fio, que o ozônio é um virucida muito potente. Muito forte. Bactericida potente. Então, assim, ele não serve só para dor, serve para também. Ele é virucida e bactericida, por isso que o resultado foi tão legal. Isso aí. E assim, a loja, me isolei em casa. Nesse tempo, eu morava em cima da loja. Eu, minha esposa e meu filho. E todo mundo na loja ali, movimentação, máscara, aquela coisa toda, e eu tomando todos os cuidados. E, pasmem, só eu e Cássia que pegamos o Covid. Na loja inteira. E eu quem estava isolado, né? Mais de 30 funcionários. Entendeu? Foi uma visita que a gente recebeu, assim, às vezes tem contato com alguém e pegou. Mas é incrível que ninguém mais pegou Covid na loja. Eu lembro, você falou, meu filho não para, Foi só eu e Cássia. E de Meu repente filho agora. E agora? Recém saindo de uma doença, recém-curado, emocional já debilitado pelo processo da pandemia, né? E eu Teve fiquei. adoecimento também. Eu tive diarreia, passei mal, tudo, mas eu, assim, como eu já estava recém-curado, eu tava com a minha suplementação em dia e tal, eu já fiquei ruinzinho. Mas Cássia tinha arrancado um dente, ela arrancou um siso, e ela estava tomando antibiótico. Então a imunidade dela devia estar mais baixinha. baixinha. Ela ficou amuada, ficou diferente de mim pra caramba. Eu falei, estranho, eu não tô sentindo a mesma coisa que ela, mas ela tá estranha, tá amuada, não queria se levantar, queria ficar parada. Ficava. Você sentar numa poltrona, não pegar um celular, ficar sentado assim. Apesar que ela tem esse hábito, né, de não pegar celular, não pegar nada, ficar sentada. Né? Ó, Cássio, tô falando de você aqui. Né? Mas ela é assim mesmo, tá? Ela é muito tranquila, muito calma. E eu liguei pra ela. Ô, Dani, olha só. Eu tô com uns sintomas aqui, eu tô achando que é Covid. Ela, mas tem que fazer o exame e tal, pra ver. Ela tentando me falar que a Covid já assustava, né? Aham. Eu fui, falei, mas olha só, era só uma sexta-feira, à noite. Foi. Eu falei, olha, é que a gente não tá bem e tal, eu queria, pô, dá pra fazer uma aplicação na gente aí, né? Aí ela: "Ah, tá bom, não, vocês vêm na segunda-feira, tal, e 9 horas." Eu falei: "Não, É urgente. amanhã. Já que não pode ser agora, vamos amanhã. segunda-feira eu já desencarnei já." Ela foi embora, eu, ó, mulher, não sei.
sei quantos dias dura esse negócio, né? Aí ela, não, eu fiz ela abrir a clínica no sábado, Foi 9 a horas, Fabiola, foi nós 4. né? A Fabiola foi também. A gente foi, né, de máscara também, né? Sim, Porque tem todos todo os cuidados e tal. E olha, e pasmem, né? Eu já gostava, minha esposa não queria muito, né? Ah, não, não sei o Eu tô quê, bem, ela falava, tô bem, não, tá né? Eu tudo tô bem, não porque ele tratava algo específico, né, ela não tinha queixa, tô né. bem. Ela não estava conseguindo nem descer a escada. Eu falei: "Vou levar essa mulher nem que seja no colo, agarrado, vou desmaiar ela e vou ter que levar ela no colo, né". Eu não, né, que eu Daí você já tinha o conhecimento do resultado na prática, já tinha visto o benefício na prática. E você sabia que, de uma forma ou de outra, aquilo ali naquele exato momento, né, de fragilidade física dela, iria somatizar e trazer um resultado melhor, que é exatamente, o que você falou. Sim, Paralela a todos os tratamentos, remédios que ela estava tomando, iria ajudar a imunidade dela a exatamente. fortalecer. Fizemos o trabalho, ela fez a aplicação. Domingo de manhã, a casa estava fazendo café. Muito bom. Praticamente ficou curado, assim, foi um dia só. por quê? Muito. O aporte de oxigênio, você vê que todo mundo saturava, né, saturava 92, 80, ia descendo. Ah, é, tinha Então, um oxímetro. é oxímetro. Muito atrás. Então, quando você fez a supernebulização, que é uma terapia, oxigenoterapia, você colocou oxigênio para dentro do corpo, certo? Certo. Através de várias vias. A gente tem a via auricular também, que não foi comentada, mas ela não é sistêmica, ela não vai para o corpo todo. Tem a via retal, que as pessoas estranham, mas é uma via excelente de acesso, porque o reto já transita gás. Sim. E a mucosa intestinal, você passa o gás de forma muito simples, né? Não tem furo, não tem contaminação, é muito prático, né? E Tem absorção, né? muita absorção, né? Ainda mais intestino, né? Então, assim, excelente. Então você botou bastante oxigênio de uma forma simples, né? E aí a saturação de 92 que a pessoa chegava, com falta de ar, com cansaço, já batia 98. Né? Já chegou paciente para mim com 80, não, abaixo de 80, né? Já encaminhava direto, fazia ozônio e encaminhava. Agora, era incrível. Aí a pessoa fala, meu Deus, não é possível. Eu falei, tava 85, agora tá 98. Feitiço, que maravilha, um feitiço bizarro. Vamos para a prática, então. Então, para a prática hoje. A ozonoterapia, ela serve, vamos citar algumas das doenças ou dos tratamentos que se beneficiam e que facilitam ali o processo da aplicação. Você mencionou no caso diabetes, por exemplo, a pessoa que é diabética, ela tem uma ferida, tem alguma machucado e demora para cicatrizar. Sim. Então, a ozonoterapia vai facilitar a cicatrização. Para mim é a vertente mais fantástica do ozônio. Porque assim, na guerra, se eu não me engano, 1917, que foi descoberto o ozônio, né, amputados, feridos, começaram a usar a água ozonizada, não se tinha óleo ozonizado. Então assim, só a água ozonizada já tinha um poder incrível de cicatrização. Você imagina fazer uma bag de ozônio, você fazer uma aplicação de ozônio. Então, assim, a parte da ferida, a parte do pé diabético, não só do diabético, de ferida em si, né? Que nem toda ferida tem a ver com diabetes. Escaras de pós-Covid, gente, como apareceu para mim lá, mas não é minha especialidade. Apesar de eu achar, assim, fantástico, encantador, não é minha especialidade, mas tratei bastante. Tá? Escara, ferida. Então, assim, de uma semana para outra, você vê, assim, uma escara fechando. Uma regeneração mesmo, Uma né? regeneração tecidual, porque ali Sim. falta oxigênio, o tecido não fecha, Isso. você deu um aporte de oxigênio, o tecido fechou. Então, assim, é muito bacana. Então, você também vai tratar dor, você vai tratar toda doença que é mitocondriopatia. Vamos lá, câncer, falta de oxigênio, você consegue ajudar esse paciente? Vai curar o câncer? Não é isso. Ele dá uma sobrevida para aquele paciente que está enjoado, com diarreia, com todos aqueles sintomas da quimioterapia, certo? Vai melhorar o oxigênio, o paciente não vai ficar prostrado. Então, assim, toda doença que é uma mitocondriopatia, as autoimunes, o ozônio vai estar ajudando, fornecendo oxigênio. Vamos voltar um pouquinho aqui. Você me falou sobre as aplicações. Uhum. Eu queria que você ressaltasse isso bem claro para o pessoal de casa, quais são os procedimentos, porque é interessante falar que não dá para inalar, porque às vezes a pessoa vai achar que vai inalar aquilo ali e que vai ficar bom. Então, como a gente está falando de um estudo, de um tratamento sério, gente,
é muito importante deixar aqui. Tem que ser uma coisa feita com profissionais e não pode inalar, não é simplesmente você pegar e começar a inalar aquilo ali. Não, porque é a única via que tem contraindicação absoluta, que é a inalação, Sim. e endovenoso, porque vai dar embolia, né? Então a pessoa, você fez ozônio no meu braço, vai dar algum problema? Não, é muito, muito seguro. É aquilo, cada um na sua área, o fisioterapeuta dentro das suas abordagens, o enfermeiro dentro das feridas de suas abordagens, Correto. o médico recentemente também foi autorizado a fazer a ozonioterapia, então cada um dentro da sua especialidade vai fazer o melhor, Correto. né? Mas a pergunta eu fugi. A questão é essa, explicar para as pessoas o risco delas quererem só inalar aquilo ali. Não, É caseiro mesmo, não, né? é contraindicação absoluta a inalação. Isso. Contraindicação absoluta, tá? Endovenoso também não. Porque vamos fazer um ozônio no sangue. Não, a gente coleta o sangue, mistura e reinfunde intramuscular. Não tem nada a ver com veia. Ele vai misturado, né? Vai misturado, intramuscular ainda tira o para excesso. eles, porque às vezes a pessoa fala, tô fazendo e posso fazer em casa. Então, não, na idade imposta, não faça em casa. Justamente, É não muito faça. importante, até para fazer o tratamento em si. Você é um paciente que não está bem suplementado, é um paciente que está com anemia, você não tem condições de fazer ozônio. Ozônio é uma terapia pró-oxidativa. Eu tenho que irritar o teu sistema imunológico para você me devolver alguma coisa de bom, para fazer todas as reações químicas que o ozônio faz para fazer a sua saúde ascender. Então, se você não tem o mínimo de magnésio, zinco, selênio, nada para me devolver, como é que eu vou oxidar um anêmico? Se eu preciso de ferro. É um trabalho integrativo. Preciso de ferro. Sim. Ferritina tem que estar muito boa. Eu vou olhar. É muito importante GCSPD, que é um exame específico, né, para ver se o paciente tem uma resistência à oxidação. Correto. Eu vejo a ferritina, eu vejo o básico. Bom, você não é apto. O paciente, mas eu vim fazer ozônio. Não, você não é apto. Agora você pode fazer outra coisa. Eu tenho lá terapia por ondas de choque, eu tenho laser, né, ILIB, técnica ILIB. O ozônio, infelizmente, você não pode, você está anêmico. A gente tem que saber dizer não. Sim. Às vezes acontece isso, o profissional não quer deixar de atender, e aí a pessoa falou, o ozônio não funciona. Ele foi mal aplicado. Principalmente foi mal aplicado. Sim, a pessoa tem que entender por que ela está fazendo aquilo ali, né? Ela está fazendo para resultado do tratamento, resultado de complementação daquilo ali. Se a pessoa não aplica direito, ela não vai ter o resultado. Exatamente. Então, aí voltamos a falar, né? Doenças autoimunes, a questão das feridas, a questão da fisioterapia. Como que você une a fisioterapia, a recuperação, a dor com a ozonioterapia? Então, o ozônio, ele tem um poder muito legal anti-inflamatório. Então, assim, você tem uma epicondilite, cotovelo doendo. Eu vou aplicar minhas técnicas de fisioterapia, lógico, né, que é a minha base, e venho com o ozônio trazendo oxigenação para esse tecido que está sem oxigênio, está inflamado. Então, eu vou recuperar muito mais rápido. Então, o ozônio vem como? Integrando. Ele é uma terapia integrativa. Então, deixei de fazer fisioterapia é melhor, ozônio é melhor? Não, a gente usa junto. Passo alongamento para casa, vamos falar com o personal, vamos falar com o ortopedista, né? Porque quem ganha é o paciente, multidisciplinar, sempre. Ou se vamos supor um joelho, o paciente está acima do peso, a gente encaminha para um nutri, para poder ajudar, né? Ou não está legal, está com problemas, está... O psicólogo, gente, tudo multidisciplinar funciona muito bem. Porque são várias áreas que se unem para o bem-estar da pessoa. Isso, e só a integrativa me trouxe isso. Só a ozonioterapia me trouxe isso. Para mim era uma coisa, outra coisa. Sim. Assim como a gente foi dividido na medicina, né? Foi. Ortopedista é uma coisa. Então, a ozonioterapia me trouxe isso de volta. Acabou que Esse olhar integral mesmo da pessoa. Bom, você não é só um ombro, você é uma pessoa. Que você tá triste, que você tem seus sentimentos, que o teu ombro tá doendo, será que você tá carregando aqui? Entendeu? Então, a minha abordagem de 5 anos para cá, depois que eu conheci o ozônio, é totalmente diferente. Te pergunto do seu intestino, te pergunto se você dorme bem, e pergunto, você toma antidepressivo? A pessoa às vezes nem, mas começa a falar de uma situação, de uma história, e ali na minha anamnese eu já matei muita coisa. Então, na realidade, a ozonioterapia foi o que mudou, foi a sua virada de chave na sua história e na sua vida. Total, na minha vida. Assim, se eu saísse do médico sem um remedinho, não foi o médico, entendeu? E é uma psicóloga e tanto, hein? Porque eu acho que a gente está totalmente conectado ao espírito, psicológico, emocional, é tudo junto. Sim. Às vezes o paciente está com uma dor, mas às vezes está precisando só de um abraço, né? Ou então, assim, o paciente vai procurar ozônio, mas está com a B12 lá, 200 e pouco. Falei, vamos fazer uma injeção intramuscular de B12? O paciente não tem nada, não precisa de ozônio.
entendeu? Dose baixa. Tá com a B12 baixa, tá moado, tá com dor irradiada. Então, assim, é você fazer uma boa consulta, uma boa anamnese, entender o que o paciente precisa ali. E vamos falar, por exemplo, uma pessoa saudável 100%, mas que quer ter uma longevidade, Uhum. né? Porque a gente é saudável, muito mas a gente tem aquela questão de alta performance. Melhorar. Eu quero o melhor rendimento na bike, o melhor rendimento no Profissional, trabalho, seja. profissional que seja. Também é indicado? Totalmente. Quando eu comecei. É os nossos casos, gente. Aqui tá muito legal. Saudável, preciso Muito mudar legal. disso. Quando eu comecei lá na ozônio, eu fazia parte da genética também, porque o ozônio é lipolítico. Então, ele é aplicado na gordura, né? Tanto que tem gente que tem lipoma, você aplica, ele quebra, ele tem um poder lipolítico bacana. Apesar de ser um pouquinho doloridinho para quebrar a gordura. A microgramagem que você usa, a regulagem. Então, eu comecei aplicando ozônio, apesar de não ser minha praia, na época eu abri, fui fazendo. Aí a gente aplicava também ozônio retal, por quê? Porque ele melhora o aporte de oxigênio. Na Alemanha se usava o ozônio retal nos cavalos, porque não é doping e o cavalo tinha um desempenho fantástico. Uma super nebulização por outra via, Sim. né? Então, assim, começava a fazer, vamos supor, um abdômen de uma paciente que faz crossfit, tá? Foi a primeira experiência que eu tive, assim, de performance, que para mim era tudo muito novo. Fazia as aplicações no abdômen e fazia o ozônio retal. A pessoa, cara, eu tava igual um monstro, igual um cavalo. Eu tava muito forte. Eu falei, vamos começar a fazer mais, então, pra testar. E comecei a testar e ver, porque assim, a gente acha que é alguma coisa que você não vai notar, mas você nota, quando você faz direto. Quando você faz a autohemoterapia, que é a vacina autóloga, junto com o ozônio retal, é muito fantástico. Você tem um aporte de oxigênio muito grande. Se você está suplementado, você tem uma resposta maravilhosa. Entendi. Gente, olha que fantástico, que variável aí, que vertente, que monte de raiz ali que a pessoa pode ter um acompanhamento, um tratamento reconhecido, validado e com resultados, né? Então, e acaba que, de uma forma direta ou indireta, esse tipo de tratamento, ele não trata somente o físico, mas olha para você ver, uma pessoa que está indisposta, emocionalmente debilitada, ela começa a ter vontade de viver de novo, porque ela se sente melhor, ela se sente mais ativa, então ele traz também a disposição das pessoas para o dia a dia. Sim. Porque uma pessoa que não tem disposição, ela não consegue render na vida dela. Isso, tem um estudo agora bem recente, falando do alongamento dos telômeros, ou seja, ele é rejuvenescedor, aumenta os telômeros. Olha, isso muito me interessa. Então, é uma terapia complementar incrível para performance. A gente tem muitos atletas lá que eles vão através das aplicações locais para a dor e percebem através da autohemoterapia, de outras terapias, porque assim, não é indicado para todo. O que você faz lá não é o mesmo que ele faz, não é o mesmo que ele faz. Explica um pouquinho para as pessoas de casa a questão do termômetro e envelhecimento. Sim. Porque o contrário é envelhecer, só para... Sim. O encurtamento faz com que a gente envelheça mais rápido. E se você alonga ou freia esse processo, você está rejuvenescendo, você não está oxidando. Partiu uma maçã, abriu, ela ficou preta, oxidando. Então, o ozônio é uma terapia pró-oxidativa. Mas é contraditório? Não. Você oxida para o seu corpo dar o redox, dar essa resposta de antioxidante. Digamos que ele te traz mais vitalidade, ele te traz mais saúde, ele te faz ter uma longevidade saudável. Isso. Porque quando você analisa todo o corpo humano, quando você analisa, igual você falou, vitaminas, como a pessoa tá, você fala, olha, para este caso é indicativo, então você vai ter uma imunidade melhor, uma qualidade de vida melhor, quer dizer, todos os fatores são beneficiados com a questão da prática da ozonoterapia. Sem dúvida. Eu sou suspeita. Me conta um caso que te marcou na história aí da sua trajetória toda profissional. Ih, me pegou de surpresa. Um fato que me marcou. Então, fato que me marcou. Eu comecei a atender ozonioterapia para dor, certo? Por causa do nome, ozone, começaram a trazer pessoas que queriam tratamento autoimune e pacientes com câncer. Nisso, um paciente veio até a mim, olha, eu vou para Niterói fazer um tratamento, é muito sacrifício para eu ficar indo, e eu tenho uma doença chamada glioblastoma grau 4, incurável. E o médico me deu 6 meses de vida. Aí eu já tinha começado a pós de oncologia, porque eu já tinha uma paciente, né? E aí eu falei, desafio, né? E aí fomos tratando, o paciente teve uma boa sobrevida, aí comecei a aprender a fazer outra coisa, que é a autohemoterapia maior, onde você tira 200 ml de sangue, faz o tratamento desse sangue com ozônio,
tá? E faz a reinfusão via endovenosa. Não é ozônio na veia, tá? É oxigenação do sangue, o sangue oxigenado retorna para a veia. Como se fosse um sangue saudável? Exatamente. Sangue. Eu tiro um sangue muito, muito escuro da veia desse paciente, porque é um sangue sem oxigênio, gente. É um sangue preto, igual uma Coca-Cola. Aí você pega, dá uma Bota o oxigênio, eu devolvo um sangue vermelhinho, faço essa reinfusão. Isso dá uma sobrevida para o paciente, né? Então a gente intercala a autohemoterapia, o tratamento todo. A gente faz um plano de tratamento, tá? Essa semana vamos fazer isso, essa semana vamos fazer... Então esse foi um caso que me marcou muito, que a gente acompanhou assim, a família, o paciente, né? Infelizmente ele não tá mais aqui entre nós, né? Como diz o Caetano e Ricardo, mas foi um fato assim que mexeu muito. E assim, eu também comecei a filtrar, infelizmente, a filtrar os atendimentos, porque assim, mexe muito, porque você luta, você vive aquela causa ali, você luta junto com o paciente. Imagino. Porque na verdade a área da saúde, eu falo que são pessoas extremamente ligadas a Deus. Sim. Por quê? Porque é muita emoção. Porque você lida com dor, com sofrimento, com tristeza. Então, Tem uma cada troca de energia muito forte. paciente, geralmente, ele vira um pedacinho seu. Mesmo os resultados positivos, Ele presta atenção no que eu ia fazer, o que eu ia aprender, o que eu ia estudar. porque você quer uma solução. Queria ajudar de alguma forma, e essa pessoa, ele se ajudava, sabe? Hoje é o dia de comer abacate, vamos comer abacate. Só que assim, foi bacana a trajetória, por quê que marcou? Porque de 6 meses ele ficou comigo 3 anos. Nossa. Perfeito. Então assim, ele pôde ir pra praia, ver os pôr do sóis, né? Pôde ficar mais tempo com o filho, que é um filho pequeno, da idade do meu filho. E pôde brincar na escola de samba, que era o sonho dele. Então ele pôde realizar sonhos. Digamos que o tratamento realmente deu essa longevidade E não pra digo nem ele, só a ozonioterapia, porque ele mas buscava todos os outros recursos que ele fazia ali, né? E a vontade de viver. a vontade de viver. Junto com as terapias, ele fazia cannabis medicinal, tudo integrativo. Ele fazia o tradicional e fazia os outros integrativos. Aí tinha médico, não vai fazer, você está gastando seu dinheiro. E tinha uns, tá te fazendo bem? Continua. Que já, o médico que saiu da ignorância, o ser humano que saiu da ignorância. Então, assim, ele ficou muito bem. E a esposa, né, levou a mãe depois com câncer, a esposa dele. E eu acho extremamente importante falar o seguinte, gente. Quando a pessoa passa por um processo de dificuldade, realmente ela tende àquela questão de perder a esperança. O que eu vou fazer, como eu vou fazer? E eu adoro essas medicinas paralelas. Obviamente, a gente tem que fazer os tradicionais, porque Sim. você tem que fazer uma análise daquilo ali, mas ela agrega muito. Eu sou o próprio exemplo disso. Eu tive problemas sérios de saúde, e aí quando as perguntavam pra mim assim, pô, como que você conseguiu se recuperar? Eu falei, depende, porque eu procurei todas as ajudas. Então eu posso falar que foi o médico X, o Y, o tratamento isso, o tratamento disso, todos me ajudaram. Por quê? Porque esta busca, a esperança de viver melhor. Então você somatiza, igual você falou, ele foi diagnosticado com 6 meses, viveu 3 anos. Quer dizer, você e todo o núcleo que estava junto dele, como sonhou junto com ele, viveu E junto viveu com plenamente, ele. não ficou em cima de uma cama não, tá? Viveu plenamente. O finalzinho, que foi assim, acho que uns 3 meses, né? Que ele foi parando de fazer o tratamento, a gente vinha em casa. Mas assim, viveu plenamente, né? E é um câncer incurável. Se você lê glioblastoma grau 4, não tem sobrevida. Entendeu? E sobre as doenças autoimunes que você mencionou mesmo, você mesmo passou por um processo aí difícil na sua trajetória, né? Eu sou paciente autoimune, então já tinha o conhecimento do que era. Só que como o ozônio veio para mim através de fisioterapia e dor, né? Depois que vieram aparecendo casos de autoimune, eu vendo o resultado, que eu comecei a tratar, né? Então, assim, eu vejo resultados muito incríveis para psoríase, né? Dermatite atópica e artrite reumatoide. Que o paciente é um paciente reumatológico, fica aquele pé inchado, vermelho. Tem uma paciente que você me indicou de artrite reumatoide. Aquela fofinha. Não posso falar o nome. De artrite reumatoide. É mesmo? Sua vizinha lá. Fofinha. E o pé dela, eu tenho foto, um pé bem vermelho, bem inchado. 2 aplicações, já deu uma regredida muito grande. Né? Logicamente, cada um vai responder de um jeito, tá? Sim. Porque quando eu conheci o ozônio, eu falei, gente, muito mágico, vai ser muito bom. No meu pai, o dedo em gatilho foi 2. Aí eu chegava no paciente e falava, olha, muito bom. Chegava no 7º, 10, nada do dedo desengatilhar. Então, assim, não tem receita de bolo. Desengatilhar, você fala como se ele estivesse atrofiando? Dedo em gatilho é um dedo que é como se fosse, a gente tem uma polia no dedo e ele trava para voltar.
Dedo em Olha. gatilho. Eu tenho um tio assim, viu, tio Rome? Vou te buscar aí. Leva lá na Ozônia. Minha casa. Interessante. Mas eu tô te falando que quando a gente começa, eu achava que ia ser muito rápido. E não é sobre rapidez, é sobre eficácia. Sim. Então, assim, você não fez uma infiltração, você não tomou remédio, você fez ozonioterapia, que é natural, e você fez aplicações locais e você ficou bom, né? Junto com água quente, junto com alongamento, Sim. junto com outras São técnicas. vários fatores ali que Isso. somatizam. Isso, né? mas o ozônio eu percebo que acelera. Porque eu fiz fisioterapia, vamos lá, para um cotovelo, pela Mil, né? Que eu trabalhei muitos anos na Mil, no Rio. Sei lá, 6 meses, nunca ficava boa aquele condilite, né? Então, assim, é mais assertivo, porque você está colocando oxigênio num lugar que não chega, isso aqui é osso, entendeu? Então, eu pego periarticular que faço aplicações de ozônio, eu vou oxigenar esse local. Então, vai ficar muito mais fácil. E assim, Dani, qual a maior dúvida quando as pessoas chegam para você? Qual que é a dúvida aí que todo mundo em casa deve estar se perguntando e os seus pacientes, a pessoa chega? Ah, o paciente quer saber se vai ficar bom rápido. Vou ficar bom rápido. Quantas aplicações eu vou fazer? Fica rápido, né? Quantas aplicações eu vou fazer? Depende. Vamos fazer a primeira para ver como você reage. Você está com um ombro machucado, vamos fazer a primeira, vamos ver o que que é. Porque ombro, tem milhões de questões no ombro. Você pode estar com capsulite adesiva, você pode estar com uma bursite, você pode estar com uma tendinopatia. Então, assim, vai depender. Depende. Digamos que, por exemplo, na coluna, possivelmente deve ter um resultado extraordinário. Extraordinário. Porém, como a coluna é um empilhado, é mais lento. Articulações mais simples, resultados mais rápidos. Articulações mais complexas, resultados mais demorados. E depende também. Idade, suplementação, né? Biotipo, vai depender. Hábitos de vida. Hábitos de vida. Disciplina, porque eu passo exercício, tá? Eu passo exercício. Agora, recentemente, até convidei vocês para irem lá, irem lá testar. Ela não é boazinha, não, hein? Eu ampliei, né, a Ozônia, a gente fez um centro de treinamento multifuncional que tem Pilates, Five Concept, conhecem? Five Concept é uma técnica alemã que a gente fica muito assim, né? Ó, Sim. é uma técnica alemã que abre a gente para postura. Gostei. É bacana, é muito legal. E algumas outras técnicas para poder ter um resultado efetivo de mobilidade, de força, porque você vai para academia, aí você está desmotivado, não está com personal, tá com isso, você vai, faz um pouquinho e vai embora. Ali você está com um profissional fazendo o que você não consegue fazer sozinho. Porque às vezes a pessoa te busca um tratamento, fala que vai fazer, a hora que ela sai da porta para fora, senta no sofá. Isso. E aí volta e fala, não deu certo não. Então agora tem tudo certo. Mas eu percebo que a gente fala a verdade. Fala pra gente da Ozônia. Fala da sua clínica, dos seus trabalhos, do tudo que você oferece para as pessoas lá. Então, nós fazemos a parte da estética com ozonioterapia e PRP. A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. PRP, vocês sabem o que é PRP? Eu gostei da estética, mas fala dos dois então. Gente, eu já tô numa idade assim, não muito avançada, mas por favor. A proposta inicial era uma estética limpa. O que era uma estética limpa? O PRP é o plasma do seu sangue, tá? A gente transforma ele em um bioestimulador. Com ozônio, até sem ozônio ele é um bioestimulador, que a gente centrifuga esse sangue, tira o plasma rico em plaquetas, né? Plasma rico, tem PPP, o pobre, mas a gente usa o rico em plaquetas e faz aplicações na face, né? Faz modelação do glúteo. Na página da Ozônio tem muito. Meninas da academia vão ficar. Quem faz esse trabalho lá com a gente é a doutora Flora Leal. Ela faz essa parte toda de estética, porém, né, atendendo a pedidos, a gente atende botox, tem a parte também convencional, mas a parte de estética integrativa, o que eu tenho lido bacana também, que as pessoas estão ficando com resíduos de fio, resíduos de bioestimulador que fez nódulo, né? Eu faço ultrassonografia de face lá, ultrassonografia, eu faço na hora para a gente poder fazer, para ser mais assertivo no tratamento. E as pessoas estão com um monte de coisa, objetos não identificados, que eu não posso dizer que é PMMA, eu não posso dizer que é qualquer outra coisa. Por conta do excesso, né? O que acontece? Eles vão criando tratamentos, aí vão fazendo, eu quero isso, aí faz um, aí eu quero aquilo, não gostei. O corpo não consegue eliminar tudo. Justamente, porque fica resquícios, né, na pele. Isso, e a proposta dessa estética limpa é fazer com autólogo, com seu próprio sangue. Entendi. Né? Não vai, por exemplo, um autoimune que vai colocar um preenchimento, né? Que aquilo ali não é seu, aos poucos vai sair, mas é um preenchimento, o seu corpo pode reagir com aquilo ali, quando é autoimune. A gente vai voltar na clínica, mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa essa questão mesmo de fazer o tratamento com o próprio sangue. Muita gente ainda não entende, acha que é só tirar o sangue e colocar de volta.
Explica pro pessoal de casa para eles poderem entender como funciona esse tratamento. Então, essa é a vacina autóloga, uma vacina milenar, tá? É uma técnica onde a gente tira o sangue da veia e aplica no músculo. E isso se faz há milhões de anos, tá? O percussor aqui no Brasil foi o Dr. Luiz Moura, que no pós-parto, na URCA aqui, foi no Rio, ele tirava o sangue da puérpera e fazia para melhorar o pós-operatório. Desculpa. E aí foi difundido, alguns contra, Sim. alguns a favor, né? E as pessoas começaram a fazer. E contra provas não tem argumento. Você faz e você observa que sua vida muda. Somente com sangue. Tirei o sangue da veia e apliquei. Tá? Intramuscular. Com ozônio, foi o que eu falei, ele aumenta um pouco o número de macrófagos, porque você trata o sangue. Então você turbinou a sua vacina autóloga. Essa é a diferença. Tá. E agora vamos voltar para a clínica agora. A gente olha para você ver, gente, olha o conteúdo disso. É muita coisa. É estética, é saúde, vamos continuar. É fisioterapia, E ela não entendeu? falou nem. Ó, agora que eu tô sabendo o que tua clínica tá fazendo, porque pra mim era uns 5% do que ela falou. Porque a gente vai, né, estudando, vai aprimorando. Essa parte de estética você não acompanhou, porque eu acho que na época eu não fazia. Não. Sim. É. E é o que você falou, né? Você vai vendo a demanda, a pessoa, na verdade, a vida tá trazendo para você. Sim. Se a vida tá trazendo para você, por que Eu você tento vai falar direcionar não pra- para ela? Eu tento direcionar para dor, mas aí acabam vindo outras coisas, né? E essa parte de autólogos para estética é muito legal, porque assim, remodelação glútea, você faz com o teu próprio sangue. Então, assim, é muito bacana do que você gastar tubos e tubos de bioestimulador, que é caríssimo, né? Além do tratamento ser mais, tem conta. Sim. Né? E o PRP também, ele serve para regenerar os tecidos. Então, ela é uma célula-tronco. Falo assim de forma leiga, né? Para o leigo entender. Eu vou tirar do teu joelho, da tua veia, vou tratar esse PRP e vou colocar intraarticular. Ele vai imitar as células dos condrócitos e vai reconstruir. É mais lento do que um ácido hialurônico direto, porém a longo prazo, um cara que é corredor, né? Uma pessoa que já está idosa. Então a gente consegue usar o PRP, o plasma rico em plaquetas. E o plasma está só avançando. Já saiu estudos até que ele é melhor do que o ácido hialurônico intraarticular. Sim, então assim, eu tô assim, abismada de ver a quantidade de informação, de variedade, e tudo, no final que eu tô vendo é o quê? Qualidade, bem-estar, aprimoramento, tudo isso dentro da saúde, de uma forma. Performance. Performance é muita coisa, entendeu? Qualidade de vida em geral, né? Qualidade de vida, né? A gente fala que é saúde, né? Saúde de verdade. Que é sem tampar, sem remediar. Falo que é sem remediar. E o acompanhamento, porque hoje em dia as pessoas estão, graças a Deus, né, e estão com essa consciência agora, de envelhecer saudável. Porque antigamente não tinha muito essa concepção. Nem o homem, nem a mulher, aquela correria, tudo. Então não preocupava com o envelhecimento. E hoje não. Hoje tem uma nova geração aí que quer envelhecer saudável, quer viver até 100 anos, entendeu? Que quer viver bem. E quer viver. Não é só ser longevo, é você viver bem essa fase aí, né? Eu falo com o meu paciente, como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu falo um paciente de 62, de 72, como você quer se ver aqui? Então, assim, vamos fazer isso aqui. Vamos alongar. Você quer alguém? Você quer ficar numa cama? Porque, assim, eu chego com pacientes, assim, querendo um milagre, sem disciplina nenhuma. Então, assim, é uma reprogramação mental. Não é só uma aplicação de ozônio. É você explicar que o ozônio sozinho não vai fazer milagre, que você precisa mudar de hábitos, que você precisa, né, buscar de outros meios para poder ter uma saúde plena, até mental. E aquilo que você falou, para a pessoa poder aplicar também, ela tem que estar com uma saúde boa, ela tem que estar para o corpo responder. Então, assim, à medida que a pessoa vai buscando aquilo ali, é um tratamento? É alta performance? Também é uma opção. Então, fica bem a dica, gente. Hoje em dia, a gente tem vários recursos que somatizam. Então, independentemente do que você quer para envelhecer saudável, a gente pode buscar várias formas e várias alternativas, que é o caso hoje que eu estou vendo o ozônio como, assim, uma chave de ouro. Uma chave de ouro para a saúde da gente. Isso. Tem um leque de opções, né? E assim, o benefício sempre para a saúde. A saúde sai ganhando, sempre. E é interessante que a gente relatou a questão da época do Covid, a época das doenças autoimunes. E eu estava também estudando um pouquinho a respeito, e você mesmo ensinou com a gente a respeito de muitas mulheres que têm problema de cólica, problema de endometriose. Entendeu? Como a ozonioterapia pode ajudar essas mulheres que lutam e relutam e sofrem com esse tipo de doença? É muito legal também.
o que que acontece? Principalmente endometriose, que a paciente tem muita dor, né? Uhum. E também, assim, candidíase. Por quê? O ozônio, ele é o quê? Bactericida, fungicida, ele é muito potente contra vírus, bactérias e tal. Então, a gente faz lavagens endovaginais, tá? Para esse tipo de sintoma, junto com a autohemoterapia. Então, a gente consegue tratar endometriose, o que mais, gente? Candidíase, doenças da mulher, Sim. que tem esse fim. Então, assim, na verdade, é uma gama de variedade. Agora a gente vai parar um pouquinho de falar de ozônio, vamos parar um pouquinho de falar da clínica, e agora a gente vai falar sobre a sua superação. Vamos falar agora da Dani como superação, da sua trajetória, de tudo aquilo que você pode motivar as pessoas, de quando a gente vê um desafio, e aí a vida fala pra você, opa, você pode até não gostar dessa linha, mas você vai ter que aprender. Como você superou seu trauma com sangue? Eita, então porque assim, até minha madrinha é autoimune, né? Tem artrite reumatoide, trata assim com todo tipo de remédio, mas na época que eu comecei lá, ela deu um tratamento firme. Aí ela falou assim: minha filha, como que você consegue tirar sangue? Que era a Shirley, laboratório inteiro para te segurar. Então, assim, era todo mundo para me segurar, porque eu não podia tirar sangue, ver sangue. Minha gestação foi um desafio, porque eu morava no Rio com meu marido, minha mãe aqui, tinha que sentar no colo da minha mãe para tirar sangue. Então, eu não podia ver sangue, medo de agulha, medo de sangue, né? E assim, eu acho que foi alguma coisa divina. Não tem outra explicação. Olha, ela não me contou. Eu tô com mais moral que você, meu amigo, viu? Não tem Ela não quis me explicação assim, não. Da época você não era meu amigo, você era meu paciente. Então, assim, foi um desafio. Na época a Renata falava: vem, treina no seu pai. Eu não conseguia dar um furo. Eu não conseguia dar um furo na veia. Porque realmente era um desafio. Aí fui pro Rio, fiz um curso, peguei confiança e tal, comecei a trabalhar. Porque assim, se eu trabalho só com ozônio para dor, eu só faço aplicação local, tá? Já a parte sistêmica, eu preciso fazer uma coleta. Tá? E fazendo o curso direitinho, você fica muito apto e você consegue ajudar muito o paciente. É um plus no tratamento de um paciente que está com dor, de performance, autoimune, ou simplesmente de dor. E é interessante porque quando a gente fala de conhecimento e superação, a pessoa tem que buscar. Sim. Ela tem que buscar ir além. Então, às vezes, a vida está te trazendo uma opção e você tem duas escolhas. Você fala para a vida assim, não, eu vou ficar onde eu tô porque eu tô numa zona de conforto. Eu sou fisioterapeuta, eu tô bem, meus clientes estão ali. Vou só aplicar ozônio local e tá muito bom. Pronto. Então, assim, é o que você falou. Você busca conhecimento. Então posso falar uma coisa verdadeira? Eu queria ajudar as pessoas. Fantástico. É sério. Eu falei, gente, eu tenho que aprender a tirar sangue, eu vou ajudar tanta gente. Quantas pessoas eu vou poder ajudar? Motivação para superação. Eu vou poder ajudar, porque eu não vou oferecer só. Logicamente que a gente trabalha por dinheiro. Sim, Mas eu vou poder oferecer para você, além do tratamento para dor, eu vou conseguir melhorar sua imunidade, porque o paciente que tem dor no ombro, ele é diabético. O paciente que tem dor no joelho, ele é hipertenso. Ele é autoimune. Então, assim, você está oferecendo um tratamento realmente integral, que é isso que a ozonioterapia prega. Você está fazendo uma terapia integrativa, você está olhando o indivíduo todo. Entendi. Você está vendo um ombro, você está vendo um ombro, um coraçãozinho, uma mente. Porque se a pessoa vê só a questão de dinheiro, o conhecimento, ele nem se abre tanto. Não, com certeza. Tudo tem um limite, tem uma satisfação. Agora, quando a gente está despretensioso, a mente se abre. As coisas vão acontecer quando você vê. Tô tirando sangue. Você não tem limites. Não, e sem falar que é o seguinte, o resultado, né? Quando igual você falou, eu nem gosto. Você falou pra mim, Andressa, eu nem gosto de falar que eu faço. Eu gosto que os outros falem o que eu faço, porque é comprovação do seu sucesso e do seu resultado. Quer dizer, você estudou, você trabalha, você tem um know-how para aquilo ali. Só que você tem humildade suficiente para falar assim, deixa que alguém fala. Eu não gosto. Eu tô vendo sua mão enfaixada, eu tô aqui quietinha. Eu falei, não vou falar. Porque é totalmente diferente. Quando ele passou por aquilo ali, poxa, fiquei bom. Funciona, dá certo. Ele fala pra você, poxa, procura a doutora Daniele. Ela vai cuidar disso aí, ela vai resolver isso aí. Você já chega pra mim com uma confiança, 50% do tratamento tá ganho ali. Só uma coisa. Do que eu ficar te convencendo que eu vou consertar o teu braço, que eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. Olha, a consulta com o psicólogo, ela não. Não. Sempre vai de brinde. Essa é de bate-papo, A injeção de ânimo é de brinde. É de brinde. Eu ia falar de superação, tá falando de superação, né? O próprio crescimento, né? Ele é uma superação.
Sim. A pessoa, para fazer alguma coisa nova, conquistar algo novo, ela tem que se superar. E os grandes feitos são ligados às grandes superações também. E trabalhar em prol do outro, gente, e eu querer crescer na vida nesse aspecto, o dinheiro pode ser consequência disso. O foco não precisa exatamente o dinheiro no seu trabalho, mas sim trabalhar e o dinheiro ser consequência do seu trabalho. A gente cabe no que nós falamos aqui esses dias, né? Nem todo mundo faz o que gosta. Sim. Então, às vezes, a gente faz o necessário, mas fazer depois o que gosta. Mas quando a gente faz o que gosta, o resultado, o sucesso, ele é uma consequência inevitável. Sem dúvida. Porque você tem um porquê sair da cama, você tem um porquê trazer resultado, você acompanha, igual a gente tá falando, né? Desde o começo até o final. Por exemplo, hoje você vê o Caetano como um amigo que um dia foi seu paciente, que já levou várias outras pessoas para você, por enquanto, daqui a pouco nós estamos no ataque também. Entendeu? Porque é justamente isso. Não é só uma projeção de técnicas. Na realidade, não, é um acompanhamento que você falou, eu ajudo as pessoas, eu encontro aquela pessoa na rua, eu tenho orgulho de falar assim, cara, eu ajudei na saúde dela, Sim. eu ajudei no crescimento dele, eu ajudei E no assim, desenvolvimento. assim, reconhecimento que às vezes, foi muito bom pra ele, não foi pro outro, ok. Uhum. Mas eu sei que eu tô ali dando o meu melhor. E eu tô ali trabalhando, porque eu adoro o que eu faço. É muito incrível. Porque você vê assim, uma senhorinha, até a Melina, a Melina trabalhava comigo no início, né? Que é minha comadre, quando começou lá. Aí ela, eu tô com vontade de chorar. Eu falei, por que, Melina? Ela é bruta, assim, meio bruta, igual uma pedra, né? Eu falei, por que você tava grávida? Ela, por que você quer chorar? Ela subiu o degrau. Eu tenho um degrau pequeno, assim. A senhorinha chegou de bengalinha e tal, e ela subiu o degrau. A gente teve que carregar ela da primeira. Então, da segunda aplicação, ela subiu o degrau. Então, assim, pra mim, meu trabalho é incrível. Meu filho falou, mãe, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro? Eu falei, não, eu tenho que trabalhar para ajudar as pessoas. E esse é o sentido da vida. Esse é o sentido. Eu falo que a gente, essa sementinha que a gente planta, esse amor que a gente transparece, essa atenção que a gente dá pro outro em tempos tão vazios e tão solitários, você triplica. Essa senhora ficou feliz, os filhos dela ficou feliz, a família ficou feliz. Então você está espalhando ali uma harmonização, uma energia que está multiplicando na vida das pessoas. Com certeza. Né? Eu falo assim, tomara que eu consiga atingir todo mundo, nem sempre a gente atinge. Sim. Mas eu tô ali dando o meu melhor para isso. Tô mesmo. E assim, ozônio, depois aprendi terapia neural, é outra técnica. Outro dia a gente vem falar de terapia neural. De terapia neural, de mescla ortopédica, de antihomiotóxico, que é uma arnica montana, é uma homeopatia líquida, que você faz a aplicação também junto com ozônio. Então, assim, em vez de você fazer 10 aplicações de ozônio, você faz 5, muito menos. E é natural, não é remédio. Integra. Então, assim, tem muita coisa boa, né? As pessoas têm que procurar, pesquisar, sair um pouco da ignorância. Porque, ai meu Deus, o gás mata, vai na veia. Eu escuto muito. Me entristece um ponto que vem antes de saber o que é funcional. Sim, vai fazer isso? Vai... Pô, você tem que fazer uma cartilha, então, explicando isso aí. Quando a pessoa via falar, toma. Porque eu respeito a opinião. Assim, ó, eu não conhecia quiropraxia, mas eu sei que o negócio que está, tá. Eu falei, é da minha área, fisioterapeuta, mas eu tenho mó nervoso. Aí comecei a prestar atenção. Aí a Ayla, que trabalha lá comigo, faz. Gente, que trabalho incrível, que legal. Eu não consigo corrigir um quadril com uma ozonioterapia, só com a mão, só com quiropraxia, né? E aquela dor no quadril estava disforme porque não entrava no eixo. Olha que incrível. Você já Então, fez quiropraxia? Não. Me dá vontade de fazer. Então, quer dizer, é um trabalho complementando o outro. Aí eu achava, liberação miofascial, chato, massagem, não gosto. Foi só fazer uma. Falei, gente, tô toda soltinha, que legal, dói a beça, que solta fácil. Então, assim, tem muita coisa legal e as pessoas não experimentam, não testam, por ignorância. As pessoas têm muito nódulos, né? Esse é liberação miofascial, você pega a face assim, dói, aí vem com aqueles ferrinhos assim, solta. Aquele que desloca o queixo, é RPG? Não, esse é quiropraxia. Quiropraxia? É quiropraxia. Nossa, a Cássia uma vez foi num lugar, ela deitou assim pra lá e a cabeça pra cá. Aí a moça botou luva, né, e segurou aqui a boca dela, assim, enfiou o dedo assim pra dentro da boca. Aí fez assim, mexeu assim, tá. Rapaz, Quiropraxia. Ela ficou assim. Porque você pode mexer na parte muscular, você pode botar o Mas ela ozônio. tava travada Uhum. há anos. Ela falava, isso aqui era dela meio altinha assim, tudo. A menina destravou assim, 1 segundo. A gente tem que se abrir ao novo, pesquisar, e pesquisar, assim, no Google acadêmico, um PubMed, que a gente tem recurso aí. Ah, não, o PRP não funciona.
Milhões de artigos, né? Ozonioterapia não funciona. Milhões de artigos. Na realidade, infelizmente, existe uma política contrária a tratamentos paralelos, porque a medicina precisa de dinheiro, né? Algumas questões precisam de dinheiro. A indústria farmacêutica precisa ser vendável. Isso. Então, assim, a gente... E ela é medicamentosa. Justamente. Então, assim, nós sabemos hoje que grandes remédios vêm da natureza. Lógico. Mas aí, para que nós vamos falar que um chá de camomila calma se a pessoa pode tomar uma medicação? Sim. Então, acaba que esse cenário financeiro, ele influencia, infelizmente e negativamente, no desenvolvimento de certas afirmativas do tratamento. Então, para que eu vou falar que funciona tal tratamento, que ele é mais barato, mais eficaz, apesar de ser a médio e longo prazo, se eu posso meter um remédio na pessoa que vai ficar ali anos dependente, gerando uma receita para a questão das grandes indústrias, simplesmente porque é bom. Exatamente. Então, existe uma briga grande ali, né? Ozônio é da natureza. Sim. Você não pode patentear o ozônio. Então, assim, no início era muita coisa em cima da ozonioterapia, porque não tem patente. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar a conta final? Vai somar para quem? Só a população. Inclusive, na pandemia, teve prefeitos aí de cidade. Foram massacrados na mídia, oferecendo ozônio retal para a população. Ofereceu a população toda. Por quê? É uma sonda. Pro SUS é muito barato. Né? O sistema de saúde, a cidade que foi implementar uma ozonioterapia pelo SUS, tá rica a cidade. Teve um sucesso. Tá rica, você elimina os problemas antes de você entrar no hospital. Em Cuba, minha professora, ela passou um mês em Cuba fazendo uma residência, e antes de entrar no hospital, tinha um hospital de campanha, tipo da Covid. Sim. Sem saber o que você tinha, você fazia ozônio retal. Uma sonda, 1,50, sei lá. E o cilindro de gás já tá lá, né? O hospital já tem. Então, sua despesa era o quê? Uma sonda de R$1,50, R$2, não sei mais quanto é que tá. Né? Porque tem que ser livre de látex, porque o ozônio é reativo no látex. Pronto, é só essa despesa. Pronto, o paciente nem entra no hospital, vai embora, porque você já deu uma injeção de ânimo, já deu oxigênio para esse paciente. Às vezes era só um mal-estar, uma pressão baixa, alguma coisa muito boba que já resolveu com o ozônio. Já tinha ali o resultado positivo. Então, como Cuba não tem recurso, mas eles são pioneiros em saúde, era feito esse tipo de tratamento, né? Porque não tinha recurso para entrar nem no hospital. Dali da triagem já voltava o paciente, já nem entrava no hospital, porque não era um paciente grave. Entendeu? Muito bacana, muito bacana. E qual o ponto-chave de virada que você acha que as pessoas precisam para entender melhor? Eu acho que pesquisar. Uhum. Porque eu falar para você que é muito bom, você não, né? É você ter certeza, por exemplo, meu pai fez, é muito bom, eu vou. Você confiar no que você está fazendo, certo? E você pesquisar em redes, não é na internet, né, no Google comum, você pesquisar em sites sérios de pesquisa. Tem aí o PubMed, tem aí o Google Acadêmico, que tem muito material, né, disponível. E é isso. Do que sair falando, que você não sabe. Eu agora penso 3 vezes antes. Quiropraxia? Gosto, eu nunca fiz, mas acho legal. E tudo, penso. Falei, deixa eu pensar, o que eu vou falar. Você se abriu, você se expandiu ao longo, né? Bom, olha, não conheço, mas vou procurar saber. Igual você falou da doença ali, né? Seda, né? Não sei, a gente vai pesquisar, eu vou procurar saber. Tem franquia, tá? Existe um tipo de franquia consolidado. chamado Quero Quiro. Entendeu? Quero Quiro. Agora vai ter também quiropraxia com a doutora Ayla lá, ela vai começar o trabalho. E é bacana. Desentorta, mas os instalados é alto, tá? A pessoa pega a perna, eu não fui paciente assim, ainda. A gente vai começar. Mas aí, tu sai assim, parece que tu tá voando. Porque às vezes é só uma deformidade de quadril, uma coisa muito pouca, que você não corrige de nenhum outro jeito. Você quer as posturas, igual você falou. Uma postura errada, quem dirige muito tempo, quem mantém muito tempo numa mesma posição. Gente, mal do século, esse celular, a gente tá aqui, ó. O Five Concept, que é a técnica que eu trouxe, essa técnica alemã, eu escuto do consultório, porque você faz uma postura invertida, é isso aqui, ó, para trás. Quando o paciente deita, eu escuto, Como funciona essa técnica? Assim. É uma técnica que tem 5 equipamentos e você vai fazendo um alongamento em cadeia, abrindo a cadeia anterior, ou seja, toda a parte da frente que a gente fica assim o dia inteiro. Correto. Você abre para trás 2, 3 vezes por semana, junto com outros
Outras terapias também, tem dois equipamentos de pilates, faz uma liberação, tem musculação com anilha, tá? Então, assim, ela vai adaptar de acordo com o que você precisa, mas o Five é o ponto-chave ali. Porque você trabalha a mobilidade, o quadril que é preso. Esse quadril só fica se você só fica sentado ou em pé, você não faz a extensão total do quadril. Vou falar justamente isso, porque, por exemplo, hoje tem muita gente que trabalha home office. Pós-pandemia, as pessoas não voltaram para o escritório. Não. Então, no máximo, a pessoa anda do quarto para a sala, para a cozinha, para o escritório que ela montou e vai até o mercado. Ou então dirige, né? Dirige, vai ao trabalho, dirige, Justamente. certo? Tá sempre em postura flexora. Justamente. Então, A ela vai extensão travando. no tronco você não tem mais, né? Lateral, então, nem te conto. Porque tem muita gente gente que tem um olhar clínico na academia, eu tô vendo a pessoa travada, presa, pegando muito peso e não fez o básico, que é liberar a mobilidade, né? Do quadril, do tornozelo. Muito peso nas costas para descer, agachando, mas não tem o básico, mobilidade do tornozelo. Então é sobre isso. É você tirar 2 dias na semana, vai fazer a musculação. Tá fazendo bem? Vai fazer, Sim. né? Mas vai fazer a mobilidade, vai fazer a liberação. É como se fosse um alongamento do seu corpo. É Isso como se fosse uma aí. liberação do seu corpo Isso ali. aí. É uma liberação. É uma liberação, filho, dá pra entender. Para entendeu? você Porque tem soltar as encurtamento. articulações. Tem gente que tem encurtamento muscular. Isso deve ser excelente, porque a pessoa vai alongar os músculos, vai dar um desenvolvimento e mobilidade melhor para a pessoa. Isso aí. Vou desbloquear. É bem isso. Promover um desbloqueio Isso ósseo muscular. Flexibilidade, força, mobilidade, alongamento, tudo Isso aí. isso para a parte muscular. Então hoje você tem uma clínica completa de bem-estar e qualidade para as pessoas. Exatamente. Hoje você oferece. Eu tenho, infelizmente, uma equipe multidisciplinar, né? Falta uma nutricionista lá. E A gente pode mandar currículo. Viu? Quem estiver querendo aqui com essa ideologia de vida já está no lugar minha certo. aqui, ela me abandonou lá, porque ela era especialista em modulação intestinal. Sobre o que eu falei de leaky gut, que eu expliquei, né, de permeabilidade intestinal. Ela foi para São Paulo, fez um curso específico, tinha até um cocôzinho lá, que era o símbolo dela, porque ninguém quer falar de cocô, ninguém quer falar de intestino. Mas é a base de casa, que você falou pra gente, não estava gravando naquela hora. Explica um pouquinho sobre essa questão que você está falando aí do intestino e da aplicação dele, Sim, por favor. sim. A via retal é uma via de aplicação muito utilizada na ozonioterapia e as pessoas não dão muita importância. Tanto que na consulta eu tenho uma listinha que chama escala de Bistro e eu chego ao paciente, você vai bem ao banheiro, você tem o intestino é bom? O intestino é ótimo. Eu vou ao banheiro toda hora, 3 vezes por dia. Já acendeu a lanterna, tem uma desbiose. Me mostra aqui qual é o seu tipo de cocô. A pessoa, não, sei ler do lado. Aí paciente, é esse aqui, desbiose. Aquele cocô grande, seco, né? Só tem um cocô perfeito, né? Que é a escala 5 de cabeça. Então, assim, as pessoas estão desbióticas, esse intestino está doente. Estresse, alimento, né? Estilo de vida moderno faz o intestino adoecer. A qualidade dos alimentos, qualidade da farinha, né? Do leite nosso. Então, assim, o intestino tem vilosidade e ele tem que ter tudo bem fechadinho para as fezes saírem, né? E com essas agressões, as vilosidades abrem. Então, o que era para ser evacuado, volta para a corrente sanguínea. Aí vem psoríase, aí vem doenças autoimunes, no geral. Artrite, reumatoide, também autoimune. Aí a pessoa vai falar, ué, mas é do intestino? Melhora muito tratando o intestino. Muito. Toda autoimune. Lembro que Pele, espinha, acne. o Chicão, mesmo nutricionista, falava muito isso. O Chicão falava, gente, as mulheres precisam ir no banheiro. O corpo precisa funcionar, porque se não funcionar, você vai ficar irritado, você vai ficar estressado. Sim. Você vai adoecer, o seu corpo vai apodrecer por dentro, porque ele volta. Mas desbiose também é líquido, também é diarreia. A pessoa fala, não, sou ótima, vou ao banheiro igual um pato. Eu vou de consulta. Eu vou ao banheiro igual um pato. Eu falei, mostra pra mim, líquido, água. Você não tem um cocô consistente. Aqui é pior ainda. Então, assim, tá ficando excesso de cocô e tá voltando, e tá saindo que não tá ficando vitamina nenhuma. Tudo isso é desbiose, que é o quê? É um descompasso do intestino. Entendeu? E esses tratamentos, eles têm idade mínima, eles têm contraindicação? Como que funciona isso? Contraindicação da ozonioterapia é o paciente que tem uma deficiência chamada de G6PD, né? Correto. Que é uma membrana que envolve as hemácias. Então, quando você não tem muito baixinha, você oxida, o paciente pode até sangrar. Mas assim, raríssimo, raríssimo. No hemograma eu consigo matar quanto que é essa G6PD aí. Mas eu peço o paciente, tá? Essa é uma exceção, ou o paciente muito descompensado. O paciente está com febre, eu vou fazer ozonioterapia? Não vou fazer nada nesse paciente, tá? O paciente está descompensado de pressão, de diabetes, eu vou fazer alguma coisa nesse paciente? Nem ozonioterapia. A gestante, você faz alguma coisa gestante? Não tem jeito. Nem ozonioterapia. Então, assim, a contraindicação da ozonioterapia
é tudo que todos os outros tratamentos, Certo. certo? E a G6PD ou o paciente anêmico, porque aí eu corro o risco o quê? De fazer o paciente ficar com sangue mais fluido e sangrar. Inclusive, a ozonioterapia é excelente para trombose, para tratamento daquele sangue muito espesso, paciente que toma anticoagulante, né? Sim. Tem que avaliar isso tudo antes de fazer, que o sangue fica muito fluido, Interessante. porque ele dá uma fluidez pro sangue. E nós tínhamos falado até anteriormente a respeito da água de ozônio, né? Que Isso. antigamente era muito famosa, Sim. todo mundo tinha em casa e tudo. Vamos quebrar esse paradigma. Água de ozônio funciona ou não funciona? Funciona muito. Só que para beber, para consumo, ele tem que ser feito o quê? Ou num cilindro de ozônio medicinal, ou seja, você vai borbulhar nessa água ozônio medicinal para beber, tá? Aquele do filtro, você vai beber somente 100 ml, porque essa água, ela é oxidante. Então você vai ter uma gastrite se você tomar indiscriminadamente, né? Nos anos lá, quando eu tinha 15 anos lá, 97, blá, 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 era uma febre esse filtro. E era uma luzinha vermelha, um cheirinho, E que de repente ele sumiu do mercado. Verdade. Aí pesquisando, o que aconteceu com esse filtro? As pessoas bebiam essa água indiscriminadamente, né? E era uma água para fazer lavagem de frutas, verduras, do frango, que quando a gente faz no frango sai uma espuma, Sim. né? O morango. Então, para você não usar cloro, para você não ficar clorando os alimentos. Vinagre a gente já viu que não mata. Então, você tem que clorar, deixar de molho, lavar. Coloca no ozônio 15 minutos. Você não tem nenhum resíduo. E outra, Nossa. a folha de alface dura intacta 15 dias se estiver sequinha. Fica intacta. Por quê? Você não botou cloro. Você não botou água sanitária na folha. Então, assim, a água de ozônio funciona. Para consumo, para que você vai usar uma água ozonizada? Para amidalite, para lavar a boca. O dentista usa muito água ozonizada para fazer cirurgia. Então, você já está matando a bactéria ali. Você não vai ter infecção, você não vai usar antibiótico, porque você fez uma cirurgia com água ozonizada. Que interessante. E usou o laser também, o dentista que está antenado usou o laser ali, ó, para cicatrização. Então, tudo está integrando, está vindo para somar. Interessante. E o que mais a Daniela tem para falar para a gente agora? De sonhos, de crescimento, de clínica, de futuro, porque você está em busca. Pela sua história, você está em constante busca, em constante evolução, em constante mudança. Eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de ir para os congressos, fazer os cursos. Eu estou sempre aprendendo e aplicando na clínica. Eu vejo que os pacientes são os beneficiados, né? Sim. Que assim, eu estou sempre podendo. Não, já sei que eu aprendi isso aqui, vou fazer isso aqui. O caminho não era aquele, é esse. Então eu gosto de estar sempre me aprimorando para poder ajudar os pacientes, né? Para estar oferecendo o melhor para o paciente que vai me procurar, né? legal. Que retorna lá para fazer um tratamento. Tipo assim, que Ela agora me atiçou a curiosidade. Eu vou ter que ir lá ver esses negócios lá. Five é bem isso. Eu curioso também. O Five é muito legal, é muito legal. No estúdio Mormai, que tem por aí, que é franqueado, eles têm uma base só do Five, porque você faz uma preparação no Five antes de ir para musculação. E eu tenho peso, anilha, tem tudo lá. Por exemplo, eu sozinha na academia, não consigo, sem personal, eu não consigo botar uma anilha nas costas e agachar sozinha, não tem equilíbrio, não tem essa performance. Mas no estúdio eu consigo fazer, então eu faço a mobilidade, faço o agachamento no estúdio. É aquele exercício que você não consegue fazer sozinho. Entendi. Então, assim, eu tirei a academia da sua vida? Não. Eu integrei, eu agreguei mais um E exercício. ela tá na academia, eu tava na academia com ela. Isso, eu tô Tá, né? ainda. Tá ainda? Tô, não paro. Eu porque eu mudei e fui pra outra. Então, a gente faz, tipo assim, eu faço lá a minha escadinha, faço uma aula coletiva, mas 2 vezes por semana eu vou lá no meu estúdio e faço o alongamento, a mobilidade, e os que eu tenho dificuldade de fazer sozinha, sem personal. Porque a gente fala muito aqui sobre a questão de hábitos e qualidade de vida. Então, a gente fala sobre essa questão de atividades, a questão de alimentação, a questão do emocional. E agora a gente está trazendo a questão da saúde, que é o que você falou, você está integrando várias outras possibilidades para as pessoas que estão em busca realmente, não só de um tratamento, de uma melhora, mas também de uma alta performance, de um crescimento, de um envelhecer saudável. Então, vem muito de encontro com a proposta que a gente leva para as pessoas em casa, que é fazer o quê? Estar em evolução, estar numa crescente, estar cuidando de si. Porque quando a pessoa vai buscar você, mais do que um tratamento, ela está buscando uma melhora para ela. Sem dúvida. Então, esse que é o diferencial que a gente sempre trabalha aqui dentro. Boa. Show de bola. Vamos ao ponto final, meus amigos, aquele ponto que a gente comenta da semana, comenta da proposta, leva para o pessoal de casa algumas dicas sobre saúde, qualidade de vida. Poxa, o que você passa para as pessoas essa semana? Estejam abertos ao novo. As novas possibilidades, novos conhecimentos, novos comportamentos.
a buscar questões novas e até soluções novas para a vida. É isso. É isso aí, gostei também. Melhor do que ser aquela a metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião. É formada sobre tudo, porque a gente está aqui só aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, assim, foi muito pertinente tua fala. Todo dia eu aprendo. Pô, eu sei muito de outra. Eu assisti alguma coisa, eu aprendi ali, sempre. Com meu filho, aprendi. Com a minha filha, aprendi. Então, a gente está sempre aprendendo, a gente está aqui em eterna evolução. Então, a gente não sabe tudo, a gente está aqui para poder trocar, aprender, né? Com muita humildade, Sim. com muita seriedade no trabalho. Legal. Manter o copo nunca cheio, né? Sempre meio vazio, pra poder estar sempre enchendo mais. É isso aí, basicamente isso aí. Caetano, pessoal de casa, seu conselho da semana, seu bloquinho de notas, cheio de informação, e conhecimento muito informação, entendeu? Você é uma enciclopédia. Justamente. Que dica que você dá pro pessoal que tá em casa essa semana? Olha, não, eu achei legal aqui, vou aproveitar a abordagem que ela fez aqui sobre a medicina integrativa. E todo o trabalho que é feito, eu achei legal aí que não existe uma disputa, Sim. né? Isso aqui é melhor, aquilo ali é melhor. Eu achei bacana porque não tem uma disputa. Então as pessoas elas podem fazer os seus tratamentos, né, com os médicos, com acompanhamento médico, e fazer a medicina, né, integrativa, Sim, que é um trabalho paralelo. Eu, por exemplo, quando eu tive a hepatite, né, eu fazia o tratamento no Fundão, lá no Rio, né, conseguia a medicação por lá, fazia o exame por lá, no Instituto de Hepatologia, e, paralelamente, eu fazia ozônio. E, pô, me ajudou pra caramba, porque daqui no Fundão é um chão, né, e eu tinha que me manter aqui, né, com a consulta era que 15 dias, semanal, 15 dias, sexta-feira, dizer não. quinzenal, né. E eu tinha que aqui eu tinha que ter uma sobrevida legal. E valeu muito a pena. Fica essa dica. E você, Dani, a gente tem um ponto de vista que a gente pede para você levar uma reflexão pro pessoal em casa, para você trazer mais informação. Antes, eu estou me esquecendo, passa suas redes sociais, passa seus contatos para as pessoas bom. te procurarem na clínica e depois você passa pra gente essa informação. O que que você deixa como reflexão pra galera que tá em casa te ouvindo hoje? Tá bom, vamos lá para os contatos. É Ozone Lagos, né? Ozone com Z, ozonelagos@gmail.com, o e-mail. Certo. As redes sociais é @ozonelagos, né? Telefone, ai, Fabiola vai me matar. A gente coloca no GC, você, a gente coloca. E de reflexão, eu gostei bastante desse aberto ao novo. Porque esse último tempo aí houve um incidente. Houve um incidente que uma pessoa fez ozonoterapia e veio a falecer depois. Só que não existe causa. Interessante. Assim, foi do ozônio? Você viu esse caso? Não, Então as pessoas. Olha, mas meu telefone tocou, hein? Dani, aí o que aconteceu? Gente, ele pode ter tido mal súbito. Tô até pesquisando, até essa semana eu não olhei o que aconteceu, não teve desfecho. Ou seja, você pode ter ido para natação e depois você teve um mal súbito. É igual veio a aconteceu falecer. recentemente com uma menina na academia. Ela Sim. estava malhando e ela veio a óbito do nada. Então, quer dizer, necessariamente não foi por causa da atividade física. Isso. Então, assim, É. para as pessoas serem coerentes, sabe? Serem pertinentes, aberto ao novo para se beneficiar. Sim. Nenhuma terapia tá aí para prejudicar ninguém, para atrapalhar ninguém. Tá vindo para somar. Se for bom para você, ótimo. Se não for bom para você, você vai achar outra, porque ninguém nem não é para tudo e nem para todos, né? Cada um vai se dar bem com um ou com o outro, uma técnica. Mas é sobre isso, para você se expandir, para você ficar conectado com o novo. E tem muita coisa nova, né? E não se fechar para nenhuma oportunidade, né? Estudar, pesquisar. Hoje a gente tem um leque na nossa mão aí, que é Instagram, que é redes sociais, ChatGPT, tem muita coisa. Mas, quando se trata da tua saúde, você vai procurar alguma coisa bem confiável, tá? Porque às vezes o Google você vai lá e não é uma coisa muito confiável. Então você vai em sites acadêmicos, no PubMed, que aí você vai ter uma referência idônea daquilo ali que você está procurando. É muito interessante você falar sobre isso, porque assim, o que que a gente consegue resumir, né? As pessoas estão em busca de mudança, em busca de alteração, em busca de qualidade de vida. E realmente trazer um tratamento como este para a vida das pessoas é quebrar paradigmas.
Sim. É trazer uma mentalidade nova sobre todos os aspectos. Então, se a gente está indo em busca de uma melhora, por que não buscar novas alternativas para essa qualidade? Buscar profissionais para conhecer e entender melhor, porque quando você busca um conhecimento, você entende sobre um fato, você quebra o famoso preconceito, Sim. que é o conceito que vem antes de você conhecer. Ah, eu não vou tal lugar lá não, porque tal lugar é perigoso. Não, eu não vou tomar isso não, porque não funciona. Imagina se eu vou fazer aquilo ali. Então, eles vão rotulando situações adversas para ficar na zona de conforto. Sim. Ou por padrões antigos, né? A minha avó não fazia, minha mãe não fazia, eu não vou fazer. Então, peraí, o mundo mudou, as técnicas estão aí milenares de saúde, bem-estar e de qualidade de vida. Além do que tem as novas técnicas que podem também fazer o acompanhamento, fazer o desenvolvimento. Então, nesse processo todo, o que a gente consegue resumir? Vamos sair da zona de conforto. Vamos buscar a informação, vamos adquirir conhecimento para que não só uma saúde emocional, física ou mental, a gente possa ir além. Então, se tem uma chavezinha, se tem uma possibilidade de você ter uma melhor qualidade de vida, por que não praticar a ozonoterapia? Se você tem um sistema, igual você falou do Five, que agrega com a academia, por que não fazê-lo? Então, se você tem vários sistemas hoje que já são comprovados, que têm relatos de resultados, por que não como que eu vou falar? Ousar, sair da zona de conforto, experienciar novas situações para uma vida melhor, Exatamente. Buscar condições, né? buscar condições para isso. E outra coisa também, ó, reforçando aqui, tem a questão da disciplina também, porque nenhum tratamento, seja ele qual for, vai fazer milagres. Não. Ah, sim. Primeiro sempre esse. Primeiro é A sempre pessoa tem que eu. estar Sempre. tem que estar disciplinado, entendeu? Eu sou um ex-paciente de hepatite C e você tem que ter disciplina alimentar. De vez em quando dá uma escorregada, volta de novo, opa, deu uma bobeira aqui, ali numa festinha, ali comi Sim, é um importante. salgadinho. Disciplina é muito É. importante. Para tudo na vida, Para né? tudo. É igual, por exemplo, eu passei com a minha médica em São José dos Campos, minha oncologista, e perguntei para ela assim, qual a probabilidade de eu ter um novo câncer deste? Ela olhou para mim e falou assim, nenhum. Você tem a probabilidade de qualquer outra pessoa desenvolver uma célula cancerígena se você não tiver hábitos saudáveis. Sim. Então, o que acontece? Que é estilo de vida, Que não é só estilo de vida. genética, como a gente tiver Uhum. falado, mas o estilo de vida que você leva. E não é só alimento. Eu canso de falar isso. Gente, não é só alimento. Você se alimenta de quê? Você está ouvindo que música? Você está ouvindo quem? Você está conversando com quem? Tem alguma coisa te adoecendo a mente? Então, assim, não é só que você se alimenta. Então, você tem que se exercitar? Tem, tudo que equilibra. Tudo com equilíbrio, eu acho. Se exercitar, sim, né? Se alimentar bem, sim. Sem loucura, né? Procurar estar bem com as pessoas, estar em harmonia com tudo. Eu acho que é um equilíbrio e tanto com o espiritual. Eliminar conectado esse com estresse do Deus. dia a dia, né? Esse estresse do dia a dia, essa questão de eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que estar ali o tempo todo, tendo que somatizar resultados, aí você acaba gerando também um problema emocional grande. Então, é o equilíbrio, né? Exatamente, O porque o equilíbrio da estresse vida. hoje, tem matérias, né? No PubMed, o estresse é mais maléfico do que o cigarro. O estresse é mais maléfico do que o álcool. Você com pico de estresse, você tem milhões de outros problemas. Você aumenta o cortisol, você desregula seu hormônio todo. Então, assim, a gente tem que andar no compasso mesmo. Se alimentar legal, estar no estilo de vida legal, né? Não se aborrecer tanto, saber. Eu pergunto muito para o paciente: como você é estressado? Ah, muito. Como você administra seu estresse? Você olha para mim, ué, o que é isso? Como você administra seu estresse? Você grita, você xinga, você respira fundo, você medita, você fala com o papai do céu? Você engole seco, né? Aí seu corpo responde. Isso, é isso. Então, são muitas vertentes, muitos fatores. Qualidade de vida. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ir atrás. E qualidade de vida não é esperar chegar uma doença mais séria para Não. buscar um tratamento paliativo. Na realidade, é antecipar situações. Nosso corpo está envelhecendo, nós vamos envelhecer. Então, podemos buscar o envelhecer saudável, podemos buscar o envelhecer andando, caminhando, fluindo a vida da gente. Então, esse tratamento, ele vem somatizar. Ele vem mostrar não só para aqueles que podem agregar valor junto às doenças que já têm, porque aí na realidade é o que você falou, né? É um tratamento que acompanha, mas ele pode vir também de maneira a te proporcionar uma melhor qualidade de vida. Isso aí. Isso aí.
Existe mais alguma mensagem, alguma coisa, minha amiga, que você queira levar para o pessoal de casa para quebrar esses tabu de uma vez, para a pessoa entender que a vida da gente é mudança? Mudança. Procure a Ozônio e vamos fazer ozonioterapia. Vamos mudar essa vida aí, vamos mudar a saúde, vamos dar uma sacudida na saúde aí. É isso. É isso aí. É isso Fica aí. esperando que não cai do céu. Vamos fazer algum se movimentar, vamos fazer alguma coisa. É isso aí. Entra em movimento. Essa semana vocês ficam em busca de qualidade de vida, em busca de conhecimento, em busca de formação. Se vocês quiserem dúvida, pergunta, questionamento, manda pra gente, a gente vai passar pra Dani, a Dani vai fazer uma caixinha para vocês. Procure ela para esclarecimento e saiba que a vida da gente é essa constante. É uma constância em evolução, é uma constância em busca espiritual, é sempre um aprimoramento. Então, por que esperar que uma doença nos bata à porta para que a gente possa ir além? Então, vamos para a nossa qualidade de vida, os nossos hábitos saudáveis e um dia a dia aonde a gente possa se tornar melhor cada vez mais. Uma boa semana para vocês, gente!